Oi, Isa. Bom, então vamos falar um pouco de ácidos. A teoria mais aceita de ácidos é a de Arrhenius. A de Arrhenius ela diz o seguinte, que o ácido, quando jogado em água, ele vai liberar como único cátion o H+. O que é cátion? Cátion é um íon com carga positiva. Essa carga positiva ela vem da necessidade de doar um elétron. Esse elétron que ele doa é um elétron que está sobrando em sua camada de valência, que tem que ter, pela regra do octeto, 2 ou 8 elétrons. Regra do octeto, 8. Mas no caso do hidrogênio e do hélio, se aceita o 2, que seria a camada K na distribuição, 2 elétrons. Por que a ligação dos ácidos é covalente? Porque se eu tiver um hidrogênio, o hidrogênio ele tem pela tabela periódica ele tem um próton em seu núcleo e tem um elétron em sua eletrosfera. Se o hidrogênio ele tem carga positiva, ele teria que doar esse elétron. Mas, Eduardo, a regra é 2 elétrons, tem que ter 2 elétrons. Bom, justamente por isso, a ligação do tipo covalente, ela é uma ligação que compartilha elétrons. Ou seja, esse elétron que ele estaria sobrando, entre aspas, que estaria sobrando da camada de valência de hidrogênio, ele vai ser compartilhado com o próximo elemento, que vai ser um ametal, ou então, que no caso ele não vai poder doar. Se ele doar, ele vai ficar sem. Então ele não pode ficar com nenhum. Tem que ser 2 ou 8. No caso, 8 ele não suporta. Tem que ser 2. Com 2 ele já está satisfeito. Como que acontece a decomposição? Bom, a gente já tinha visto ano passado que os íons, né, eles têm cargas positivas e cargas negativas. Por exemplo, aqui, o HCl, que é o ácido clorídrico, quando ele é jogado em água, ele vai liberar como único ânion, como único cátion positivo, no caso íon positivo, o H+, que tem carga mais 1, e o Cl-, que é o ânion cloreto. Deixa eu ver. Isso mesmo, é o ânion cloreto, e que tem carga positiva menos 1. Lembra que a gente tinha feito que quando tu pega o número da carga, esquece o sinal dela, pega o número da carga e joga de um lado para o outro, cruza eles, que vai dar o elemento, né, passa por outra linha ali com o elemento chave. Quando tem os dois números iguais eu posso cortar, que é facultativo é deixar, não há necessidade nenhuma. Então isso funciona tanto para ácidos, para bases, quanto para óxidos, que era o que a gente tinha visto, se não me falha a memória. Funciona também para sais inorgânicos também. Então, como eu havia falado, se eu tenho essas duas cargas aqui, como o meu cloro ele precisa, é um ametal, ele precisa de um elétron para ficar instável. Ou seja, o cloro na tabela periódica aqui, o cloro está aqui, ele faz parte da família 7A, não sei se vai dar para ver, ou família 17, família dos halogênios também conhecida. Acho que não dá para ver nessa minha tabela, mas enfim, tu pode acompanhar pela tua aí também. Então, o cloro ele está na 7A, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Pela regra do octeto aqui de cima, ele precisa de 8 elétrons, ou seja, se ele tem 7, ele precisa de mais 1. Tá, mas se ele vai ganhar, por que é negativo? Porque eu não sei. Mas enfim, quando a gente na química representa quando o elétron quando o átomo ele vai perder elétrons pelo sinal positivo, com uma carga de perda positiva, e o sinal negativo quando ele recebe. Então o cloro ele vai receber um elétron por compartilhamento. Deixa eu até anotar aqui, para você não esquecer. Compartilhamento. Vou abreviar ali, dá para entender. Então vai ser compartilhado esse elétron. Se o hidrogênio, você concorda comigo que se o hidrogênio ele doar esse seu elétron que está sobrando para o cloro, ele vai ficar sem? Então, se ele não pode ficar sem, ele tem que ter no mínimo 2.
Então ele vai pegar esse elétron que ele tem e vai emprestar para o cloro, deixando o cloro estável. E o cloro, como ele já vai estar estável, agora a gente vai precisar estabilizar o hidrogênio. Ele vai ceder um elétron, ele vai compartilhar um elétron com o seu vizinho hidrogênio. Ou seja, ele não vai perder esse elétron para o hidrogênio, nem o hidrogênio vai perder para o cloro. Eles vão usar mutuamente, usar em conjunto, certo? Ainda por essa ideia de perder elétron, da ideia de Arrhenius aqui, de perder o cátion hidrogênio, o único cátion, o hidrogênio, é justamente por isso que a gente acaba classificando os ácidos, pela carga, pelo número de hidrogênios que é liberado quando decomposto em água. Eduardo, como que eu sei essa carga? Bom, você vai lá na tabela periódica, de novo ela aqui. Deixa eu ver se eu não tenho uma outra aqui. Essa aqui também é feia. Acho que tem essa aqui da Positivo que tá meio melhor, tá um pouco melhor. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, aqui a gente tem a tabela, na tabela periódica, atrás dela, ó, visto aqui da frente, atrás dela a gente tem a tabela de óxidos oxigenados, ácidos oxigenados, ou seja, isso aqui são os ânions, ó. Tem os ânions e tem o ácido que ele forma. No caso, essa outra aqui do Garra é um pouco piorzinha, digamos assim, porque ela não diz o ácido, o nome do ácido em si. Aqui, nessa da Positiva, ela já deixa pronta. Mas, enfim, a ideia é você aprender a montar também ela. Você vai pegar, então, nessa tabela de ânions aqui em cima, tem a tabela de ânions e a tabela de cátions, também atrás da tabela periódica. Para os ácidos, o que te importa é apenas os ânions, que é o que vai te dar carga aqui, ó. Os monovalentes é aqueles que têm apenas um elétron para dar, no caso para receber, né, porque são ânions. E os bivalentes têm 2 elétrons para receber, e os trivalentes 3, tetravalentes 4 e assim sucessivamente. Do outro lado a gente tem os cátions. Esses cátions a gente vai usar para base ou para sais também. Os ânions a gente também usa para sais ou óxidos, enfim. Os cátions também do mesmo sentido. Monovalentes tem um elétron para doar. No caso aqui, como é cátion, ele tem carga positiva, ele vai liberar esses elétrons. Então o bivalente vai ter 2 elétrons para doar. O trivalente vai ter 3 elétrons na camada de valência para doar. E o tetravalente 4 e assim sucessivamente. O que nos importa é os ânions para a questão de ácidos. Eu vou olhar aqui nos ácidos, tu pode acompanhar aí na tua, por exemplo, o cloro, que era o ácido clorídrico que a gente estava usando aqui em cima. O cloro, por que eu sei que ele é um -1? Porque na minha tabela de ânions aqui, o monovalente cloreto, ele é o Cl-. Na minha aqui é o terceiro, é o quarto, mas não sei, na tua pode estar em outra ordem. Mas ele está sempre com os monovalentes. Ou não sei se não tiver divisão, enfim, essa é uma ideia de você saber. Então a carga do ânion é que vai te dizer quantos hidrogênios ele vai liberar quando eu decompor em água. Para isso eu vou olhar na tabela. Como que eu vou classificar então? Os ácidos são classificados como monoácidos ou monopróticos quando eles liberam um hidrogênio. Eduardo, por que monopróticos? Bom, voltamos aqui na ideia de Arrhenius. Não existe apenas a teoria de Arrhenius que classifica os ácidos. Temos a teoria de Brost-Lowry, temos a teoria de Lewis, sei lá, que classifica, que dá a ideia de ácidos também, e a de Arrhenius é a mais aceita e também a mais trabalhada em questão didática de escola e vestibular e pré-vestibular, enfim, faculdades também, acredito. No caso do vestibular, sim, você tem que saber daí o que é a teoria de Brost, o que é a teoria de Lewis, enfim. Eu sei que a teoria de Brost, se não me falha a memória, é a teoria que diz que o ácido em solução aquosa, ou seja, a água, ele vai liberar um próton
do átomo de hidrogênio. O que seria esse próton? O próprio H+. Só que ele chama isso aqui de um próton. O H+, você vai liberar um hidrogênio e, no caso, ele só não chama de íon cátion. Mas, enfim, voltando à classificação aqui. Temos os monoácidos, mono, 1, ácido, 1, hidrogênio. Monoprótico, 1, próton, 1, hidrogênio. 1H+. Diácidos ou diprótico são 2H+, que são liberados. Triácidos, tripróticos, também são 3, daí no caso H+, e assim sucessivamente. A partir de 2 hidrogênios liberados, são todos considerados poliácidos também. Hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que têm apenas o hidrogênio e um ametal. O que é o ametal? O ametal é essa partezinha azul aqui, ó. Todos esses aqui são ametais, ou seja, o boro, o carbono ali e tal. São considerados ametais porque eles pegam elétrons para completar a sua camada de valência, que precisa ter no mínimo 8. Os metais são esses amarelinhos aqui. No caso, daí tem transição interna e externa, mas isso é tabela periódica, que é conhecimento geral. Os metais, então, eles vão doar esses elétrons. Eles têm elétrons de sobra em sua camada de valência. Por isso que são classificados em metais. Então, os hidrácidos são o hidrogênio, quando o hidrogênio se liga a um ametal, ou seja, esses azuisinhos. A tua tabela deve estar diferente, mas possivelmente deve estar bem destacado, diferente um do outro. Às vezes tem aquela semimetais, acho que até nessa da positivo tem aqui como semimetais, que são esses laranjados aqui, e os ametais aqui. Enfim, você vai usar principalmente esses aqui que são família 7, ó, aqui dá pra ver bem, ó, 17, 7A ou halogênios. Os oxiácidos, então, são os ácidos que possuem hidrogênio e o ânion com oxigênio. Esse ânion com oxigênio é o que eu olho aqui atrás da tabela periódica, ó. Tem os ânions oxigenados, que ele diz aqui. Que todos eles têm o hidrogênio, tem o oxigênio e tem a sua carga em si. Certo? Bom, então em questão de força dos ácidos, tem aqui, ó. Os hidrácidos, ou seja, aqueles que têm só hidrogênio e o ametal, todos eles são fortes, mas só se esse ametal for realmente da família dos halogênios, ou então da família 17, ou então também chamada de família 7A. Da família 7A, a gente tem aqui na tabela o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. No entanto, por uma convenção química e até foi por uma conferência, eles acabaram decidindo que, e pela própria ação do ácido nas suas aplicações, eles consideraram que o flúor, aqui, ele vai ser médio e não forte como todos os outros. Então você pode considerar forte todos os halogênios, que são famílias halogênios, 17 e 7A são a mesma coisa, exceto o flúor, que é considerado médio. O resto, que for sem oxigênio, todos eles vão ser fracos. Isso tudo por convenção e pela aplicabilidade deles também. Os oxiácidos são aqueles que têm oxigênio, né, como a gente já falou, e eu vou decidir se ele é forte, médio ou fraco de acordo com o número, com uma continha. Eu vou pegar e calcular o número de oxigênios que eu vou ter na molécula e vou tirar o número de hidrogênios. Por exemplo, se eu pegar aqui o ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico, ele tem 3 oxigênios e 2 hidrogênios. Pela minha regrinha aqui, eu vou pegar o número de oxigênios, 3, e vou diminuir o número de hidrogênios, que é 2. 3 menos 2 dá 1. 1. Se a minha conta der 1, quer dizer que o meu ácido é médio. Se a minha conta der 2 ou mais C2, o meu ácido vai ser considerado forte. No entanto, aqui eu vou ter também alguns ácidos que vai dar o 0. Por exemplo, deixa eu ver algum aqui. Aqui, ó, o ácido bórico é H3BO3. Eu tenho 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Eu vou tirar o número
número de oxigênios, 3, menos o número de hidrogênios, 3. 3 menos 3, 0. Ou seja, o ácido bórico ele é considerado fraco. Como eu dou o nome para esse ácido? A nomenclatura ela se dá assim, por ácido, o nome do ânion e o sufixo que ele vai receber. Esse sufixo ele vai mudar. Quando na minha tabela de ânions aqui, ó, na minha tabela de ânions mais importantes aqui, os monovalentes, bivalentes, tal, aquelas coisaradas todas ali, eu vou ter, por exemplo, o cloreto. Cloreto termina em eto, Cl. Quando terminar em eto o nome desse ânion, eu vou pegar ele e vou tirar esse eto e vou colocar hídrico. Ou seja, meu ácido vai ser ácido, cloreto, menos eto, mais hídrico. Então vai ser ácido clorídrico. Vai ter também aqueles ânions que vão ter o ato, terminação em ato. Aí eu tiro esse ato e coloco ico. E os que terminam em ito, eu vou colocar oso. Aqui na minha tabela, pelo menos, mas eu acredito que as outras também, temos os tipo metafosfato. Temos aqui, deixa eu ver mais algum, os peróxidos, essas coisas assim, então hipoclorito. Isso tudo já vai ter no próprio nome do ânion, ele já vai te dar com o nome. Você não precisa calcular. Tem uma regrinha louca lá para você calcular, mas você não precisa. Porque já se você olhar na tua tabela, vai ter o nome do ânion e você só olhar, você já vai ver. É só você tirar o eto por hídrico, o ato por ico e o ito por oso. Como que você vai decorar isso? Como que você vai saber isso? Não sei. Decora, faz cola na tabela, sei lá. Não faça cola. Mas enfim, sei lá, aprende, você acaba decorando. Se você fizer bastante exercício relacionado a isso, você vai pegar bastante, assim, ali na tua tabela aqui, o número de elementos, então, dos ácidos que tinha também. Que nem aqui, o ácido nítrico, HNO. Eu tenho o H, tenho o N e tenho o O. São os 3 elementos que eu tenho: o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Eu vou contar os 3 oxigênios? Não, eu não vou contar. Ele está me pedindo o número de elementos, não está pedindo o número de átomos. Se fosse o número de átomos, aí eu contaria os 3 oxigênios. Aí seria 1 hidrogênio, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Seriam 5 átomos. Tem um H+, que ele sai fora, né? E ele é considerado forte. Por quê? Porque se eu tenho aqui um 3 menos 1, vai dar 2. 2 pela nossa tabela aqui é forte. 2 ou mais. Certo? Qualquer dúvida, então, pode falar, chama, sei lá. Chama no WhatsApp que eu respondo se eu puder. Tchau.